Oi, gente! Estamos começando o nosso programa de estreia hoje aqui no canal da Cidadania TV Quirimurê. O programa Economia Solidária Acontece. Esse programa será exibido todos os domingos aqui no nosso canal. Às 12 horas você tem esse encontro marcado aqui com a gente, com o mundo da economia solidária. E o canal da Cidadania é o canal da Economia Solidária. Então nós estamos estreando hoje com muita alegria. Eu estou muito feliz em poder apresentar esse programa, porque eu sou uma apaixonada da economia solidária. Eu pratico economia solidária, eu sou envolvida no movimento de economia solidária e, acima de tudo, eu consumo produtos da economia solidária. E nós vamos trazer, durante esse tempo que a gente vai estar aqui junto, todos os domingos, tudo sobre a economia solidária. O que é? Por que a gente tem que se envolver? O que a economia solidária traz? As políticas públicas que existem da economia solidária na cidade de Salvador, no estado da Bahia, tudo isso vocês vão ficar sabendo, vocês, na verdade, vão ficar sabendo aqui no nosso canal, tá certo? E para começar, eu quero dizer uma coisinha para vocês. Olha só, a economia solidária, ela é uma oportunidade para a gente construir outra sociedade, gente. Uma outra sociedade sustentada em uma convivência cidadã em diversidade e harmonia com a natureza, a partir do conhecimento dos diversos povos culturais. São vários povos culturais e a gente precisa abrir esse leque. E a economia solidária nos convida para que a gente possa ter um olhar mais amplo da vida, das pessoas, do mundo, da natureza, respeitando a diversidade. É uma prática que todos nós precisamos ter no nosso dia a dia. A economia solidária, ela traz o ser humano no centro da economia. Não é uma economia que explora, não é uma economia que violenta, não é uma economia que separa. A economia solidária une, dialoga, fortalece a democracia, trazendo no centro o bem viver. E é disso que a gente vai falar durante esse período que a gente vai estar junto aqui no nosso domingo, falando sobre essa economia. E você precisa se envolver, precisa estar junto com a gente nessa caminhada, porque a economia solidária é um movimento que todas as pessoas precisam se envolver para a gente fortalecer, porque ela traz uma rede de solidariedade, ela traz uma rede do bem viver, e a gente precisa mudar a nossa forma de estar no mundo, não é isso? Pois é, então a economia solidária nos convida a fazer essa reflexão, tá certo? E dizer também que no dia 15 de dezembro foi o Dia Nacional da Economia Solidária, um dia marcado na nossa sociedade para que a gente possa refletir uma conquista do movimento de economia solidária, porque a economia solidária, ela está em todas as formas, né? Está no movimento, nas pessoas, no dia a dia, e a gente precisa reconhecer essas práticas e começar a se envolver cada vez mais. E é isso, por isso que existe esse programa agora aqui na TV aberta, na TV Quirimurê. A economia solidária acontece. E é uma prática, gente, que vem dos povos originários, vem dos primeiros povos que se encontravam aqui nessa terra, que são os povos indígenas, né? Já praticavam essa forma de estar, de dialogar com a economia. Vem na prática das comunidades quilombolas, dos povos de terreiro. Então a gente traz para repensar agora a nossa caminhada a partir da economia solidária, tá certo? E aí, para começar o nosso programa, já começando nesse primeiro bloco, vocês vão ficar com um vídeo que vai falar sobre a economia solidária. Esse vídeo traz várias pessoas de várias partes do Brasil, de vários segmentos, trazendo um pouco do que entende sobre a economia solidária. E aí a gente vai tecendo essa rede de conceito da economia solidária. Vocês vão ouvir, vão gostar e vão entender. Depois, a gente vai ter uma fala do secretário Davidson Magalhães. Ele que está à frente da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Também está participando aqui do nosso programa A Economia Solidária Acontece. Depois, nós teremos também a fala do Superintendente de Economia Solidária, Milton Barbosa, que está à frente dessa superintendência. A gente tem uma superintendência aqui na cidade de Salvador, no estado da Bahia, de Economia Solidária, que cuida da política pública de economia solidária. Olha que legal.
Vocês vão conhecer tudo isso também. Tá bom? Então fique aí com esse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta. No nosso programa de estreia, a Economia Solidária acontece aqui no canal da Cidadania TV Quirimurê. Cooperação, solidariedade e democracia. Esta é a cara de uma nova economia. Uma economia com outro rosto, mais humano e também com outro nome. Com outra proposta, com outros valores. Que tenha como o centro da nossa preocupação a vida, o bem-estar e não apenas o lucro. E que produz um tipo de produto sem preço no mercado. Uma vida nova. Esta economia diferente, sem empregados nem patrões, cada vez mais se espalha pelo Brasil. Com a força da união, gera trabalho, renda e produção na agricultura, na pecuária, na indústria, no comércio, nos serviços, no turismo, na cultura. E ajuda a transformar para melhor a vida de milhares de homens e mulheres. Uma nova realidade que cada um traduz à sua maneira. Respeito aos outros, respeito à natureza. Isso é economia solidária. Nas cidades, cooperação, solidariedade e trabalho agora são soluções para enfrentar o desemprego. Sou um cooperativado. Eu não tenho medo mais do desemprego. Isso daí acabou para mim. Com a vitória, vem junto um novo sentimento. Hoje eu me sinto orgulhoso pela minha cooperativa. E surge outra relação entre o trabalhador e o seu trabalho. Aqui é a nossa casa, aqui é o nosso lar também. Todos são donos, todos são iguais, todos decidem. Uma chance que nós, trabalhadores, temos de continuar mostrando que somos competentes. Uma transformação que está acontecendo também no campo. Porque se eu tiver um pouquinho, o outro comprar um pouquinho e vender individual, não tem o valor que a gente tem vendendo na quantidade. A agricultura familiar e a reforma agrária juntam-se à economia solidária e todas ficam mais fortes. E se tornando mais fortes, não é apenas a produção que melhora, melhora também a vida. A gente arruma uns amigos e faz um serviço aí, com isso a gente ganha mais uma coisinha, trabalha também. Há muitas maneiras de contar uma história como esta da economia solidária. Mas quem viu de perto tudo o que aconteceu e está acontecendo, conta melhor. Uma coisa é você contar a história, outra coisa é você viver a história. A gente viveu isso. Cada vez mais brasileiros estão fazendo e vivendo esta mesma história. Quer dizer, o patrão já estava falindo. Quer dizer, nós tomamos a iniciativa de tocar a empresa. Foi preciso arriscar, mas valeu a pena. Todo mundo hoje é dono da usina. Na economia solidária, a empresa vira cooperativa e o empregado vira cooperado. E os resultados aparecem. A gente está vendo aí várias experiências no país de cooperativa e empresa recuperada e que está dando certo, que está gerando emprego, que está gerando renda. Uma mudança que transforma destinos, que transforma pessoas. Desde quando você passa a trabalhar e você ter sua vida própria, né, não tem nem comparação. Movimentando tantas atividades, os empreendimentos de economia solidária merecem crédito. É algo que seus trabalhadores estão garantindo em cooperativas de crédito e nos fundos solidários. E a gente pegou o primeiro empréstimo, pagou o segundo, pagou, e aí a gente vem pegando e aumentando a quantidade. Um dinheiro assim que a gente pode pegar, que é um juro barato, a gente consegue pagar tranquilamente. O crédito solidário funciona como uma alavanca para produzir e o próprio trabalhador pode garantir este empréstimo solidariamente. E o aval solidário são mais de um empreendimento, né? Se juntam 1, 2, 3 empreendimentos para pegar o empréstimo. Todos são responsáveis pelo crédito. A troca de produtos, serviços e saberes também faz parte desta outra economia. Cada vez mais frequente nas cidades brasileiras, o Clube de Trocas reúne as pessoas para enfrentar um problema comum. É um projeto que visa a inclusão social das pessoas que hoje estão desempregadas, excluídas. Na troca, não é necessário dinheiro. Cada participante oferece o que possui, um produto, um saber ou um serviço por aquilo que precisa. Ela consegue resgatar a autoestima porque ela tem o trabalho dela valorizado.
Isto que estamos vendo e ouvindo também é economia. Outra economia. Aqui, música e todas as formas de cultura também se organizam como economia solidária. Mudou muito minha vida, mudou bastante quando eu conheci a música. Economia solidária também produz cultura ligada à vida, ao trabalho, à promoção humana. Quando a comunidade se percebe que ela tem muita manifestação artística para apresentar e que não for na coletividade, isso não vai, ela acaba descobrindo a cultura solidária. Hoje, a economia que combate todas as exclusões enfrenta mais um desafio. E eu comecei a acreditar em mim, comecei a acreditar que eu podia fazer alguma coisa de novo. Cada vez mais, esta economia solidária se transforma em uma ferramenta para a inclusão social das pessoas com deficiência ou sofrimento mental e abrindo caminhos para o conhecimento. Aprendi muita coisa aqui dentro. Para a produção. E é muito benéfico, né? Para a saúde, a ocupação, trabalho. E para a renda. É um dinheiro que me ajuda bastante. E faz falta. É a vida que se transforma. A gente vira um cidadão de novo. As feiras de economia solidária são um grande espaço de encontro. Não apenas entre quem compra e quem vende, mas de um contato mais humanizado entre produtores e consumidores. A pessoa que faz seus artesanatos, faz bijuteria, faz alguma coisa e não tinha onde é que vender. Essas feiras que a gente está frequentando para levar o produto é uma saída. É um dos ambientes importantes para a prática e o aprimoramento do consumo consciente. Mas que tipo de consumo é este? O consumo consciente é uma nova sociedade que começa a surgir em função do que tem e não em função do que quer. Consumo consciente é um pacto entre cidadãos. O que produz e vende e o que compra e consome. Os consumidores que compram o produto da economia solidária, muitos já sabem a origem desse produto. É uma escolha que vai além do produto. Sempre eu penso, bom, eu preciso mesmo disso e como é que isso foi produzido, o que foi extraído para que eu tenha isso. Uma escolha de confiança. Se as feiras são uma das principais manifestações da economia solidária, as redes e cadeias significam um passo adiante. Cria uma rede em torno de uma transformação. Essa troca entre os grupos que estão mais próximos, isso já existe. As redes e cadeias da economia solidária formam parcerias, abrem possibilidades, aprofundam a solidariedade, criam outra dinâmica econômica. E aí a gente tá vendo que o caminho pra gente junto tá melhor. Esta economia tem também outro tipo de relação com a natureza. Há um objetivo grande também de preservar o meio ambiente, né? Ecologicamente falando, né? Desenvolvimento melhor. Aqui, a economia e a ecologia se encontram e seguem juntas. Estão formando uma nova consciência para que nós possamos preservar o máximo possível a nossa área. Dentro da economia solidária, a produção respeita o ambiente natural. A agricultura produz alimentos sem agrotóxicos. Existe um múltiplo compromisso com o trabalho, a geração de renda, a solidariedade, a saúde de todos e o meio ambiente. O sem agrotóxico é simplesmente você não usar nenhum agrotóxico na produção, nenhum adubo químico. A importância desta economia diferenciada, generosa e inclusiva é tanta que já existem milhares de organizações no Brasil que apoiam os empreendimentos econômicos solidários. Procuramos estar transmitindo os conhecimentos que são vivenciados dentro de uma universidade para esses grupos populares. Foi com este espírito que surgiram as incubadoras. Os trabalhadores, eles têm o todo do processo produtivo. Isso significa dizer que eles planejam, executam, contribuem nos prejuízos, havendo sobras. Todas as sobras elas são socializadas proporcionalmente ao seu trabalho. Quando as universidades e as organizações de apoio, assessoria e fomento se aproximam da economia solidária, todos saem ganhando. Vem o curso de cooperativismo, tem liderança. O objetivo da cooperativa é ter emprego, trabalho e renda para a comunidade.
A economia solidária multiplica sua influência através das organizações nacionais dos trabalhadores do campo e da cidade. Uma força econômica, social, cultural e política que se expressa, por exemplo, na criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Uma força que abre oportunidades, estimula parcerias, explora vocações locais e impulsiona o desenvolvimento local. Mas esta força que nasce da própria sociedade precisa de mais apoio das políticas públicas. A gente só não tem mais desenvolvimento porque o poder público também ele não ajuda muito. Agricultura, pecuária, indústria, finanças, comércio, turismo, cultura. Em todos os setores crescem as associações, cooperativas e outros grupos solidários. Em todas as regiões, em todos os estados. Com mais apoio, esta transformação poderá ser ainda maior e mais profunda. Queremos firmar e ter certeza cada vez mais a nível de Brasil uma política pública para a economia solidária. A principal resposta pública diante desta demanda foi a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, a SENAES, uma decisão do governo federal que colocou o tema da economia solidária num patamar superior no Brasil. Mesmo assim, é preciso avançar mais. Um avanço que vai representar mais postos de trabalho, mais inclusão social e novo vigor na retomada da produção. Nós podemos e estamos mudando. Melhorou sim. Melhorou, porque nada eu tinha e hoje qualquer besteira eu já tenho. Se eu tiver uns anos de vida mais pra frente, eu vou viver muito melhor. Porque nós somos capazes. Nós botamos a mão na massa e fizemos o negócio andar. A gente trabalha com a cabeça no lugar, com certeza as coisas vão ter progresso, né? É uma coisa muito linda. Se vocês não viram ainda, vocês deviam conhecer a economia solidária. Economia solidária. Outra economia acontece. No dia 15 de dezembro, comemoramos o Dia Nacional da Economia Solidária. O que é economia solidária? É uma outra forma de produzir e de relacionar as pessoas no processo produtivo de geração de emprego e de renda. Na Bahia, nós temos uma experiência positiva na economia solidária. Aliás, somos uma das referências nacionais nas políticas públicas de economia solidária. Temos 13 centros de economia solidária distribuídos nos diversos territórios de identidade do nosso estado e que desenvolvem ações exatamente para gerar emprego, renda e melhorar as condições de vida das pessoas, promovendo a cidadania nos vários cantos do nosso estado. Esses 13 centros públicos envolvem 2.270 empreendimentos, 10.000 famílias, 40.000 pessoas. É a forma de construir uma nova política de desenvolvimento voltada à integração comunitária e à melhoria das condições de vida e de cidadania das pessoas. Por isso, o dia 15 de dezembro, temos muito a comemorar o Dia Nacional da Economia Solidária aqui no nosso estado. Então, olá pessoal, eu quero aqui agradecer a TV Quirimurê pela iniciativa de estar lançando aqui o programa A Economia Solidária Acontece, uma iniciativa inédita no Brasil, num momento tão importante para a nossa política de economia solidária, para os empreendimentos de economia solidária, porque comemoramos no dia 15 o Dia Nacional de Economia Solidária e nesta oportunidade a TV Quirimurê faz essa bela homenagem à economia solidária no Brasil e na Bahia, lançando um programa específico para tratar deste tema tão importante para o nosso povo, para o nosso país, para o desenvolvimento local, regional, que é a economia solidária. Aqui na Bahia, temos uma política pública de economia solidária que começou no início do governo Wagner, quando ele criou a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, e nesta secretaria ele criou também a Superintendência de Economia Solidária e hoje Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo. Foi uma experiência nova,
no governo do estado da Bahia não existia essa política pública aqui, como também não existia no Brasil. E foi o governador Wagner que logo no início do governo Lula, ele sendo ministro do Trabalho na época, ele criou também a Secretaria Nacional de Economia Solidária, a SENAS, e assim que veio para o governo da Bahia, que foi eleito, criou também aqui a Superintendência de Economia Solidária. Então é um governador que acreditou, e ainda hoje como senador acredita na economia solidária. Então ele apresentou como senador uma emenda à Constituição, incluindo no capítulo dos direitos econômicos e dos princípios da economia brasileira, a economia solidária. Criou também um prêmio para os empreendimentos de economia solidária, uma lei federal. Então é um amigo da economia solidária, um incentivador, um patrono, vamos dizer assim, da economia solidária no Brasil. E a economia solidária é uma forma de produzir, de consumir, de comercializar, que tem como privilégio, como foco principal, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento local e o desenvolvimento territorial. Então, para os prefeitos novos que estão chegando aí na nova gestão, prestem atenção que vocês têm na economia solidária uma excelente oportunidade de fazer com que os seus municípios gerem renda e acumulem riqueza no próprio município. Muitos municípios da Bahia são pequenos, têm população menor, menos de 50 mil habitantes de população, e a renda, a geração de renda nesses municípios não pode contar com grandes empresas, com grandes projetos de geração de renda, a não ser as próprias forças locais, os empreendimentos locais, os empreendedores locais. E a economia solidária é uma estratégia que permite articular esses empreendimentos em rede para que essa riqueza circule no município. Ela não escape do município para os municípios vizinhos, para os municípios maiores, onde tem serviços que atraem, né, o consumo da população. E nós temos diferentes tecnologias de gestão e dos negócios do cidadão daquele município que podem ajudar os prefeitos e as prefeitas a fazer uma gestão que faça avançar o desenvolvimento dos seus municípios. Então nós estamos aqui na Secretaria do Trabalho, na Superintendência, à disposição dos telespectadores e dos gestores que acabaram de ser eleitos, para que nós possamos interiorizar a política pública de economia solidária cada vez mais, municipalizar essa política pública, para que ela possa, então, contribuir com a geração de riqueza e de melhoria da qualidade de vida do povo do interior da Bahia. E esperamos também que nas grandes cidades o mesmo aconteça. Nós aqui em Salvador, por exemplo, região metropolitana, nós temos cerca de 400 a 500 mil famílias empreendedoras com pequenos negócios, micronegócios, que não têm assistência técnica, não têm acesso a crédito, e a economia solidária tem ferramentas de crédito, de assistência técnica que podem auxiliar o desenvolvimento dos bairros da cidade. Nós estávamos lançando um programa aqui na região metropolitana chamado Bairro Produtivo, que tivemos que suspender por conta da pandemia, mas assim que esse período passar, retomaremos esse trabalho. Então tem uma notícia também importante para as cidades maiores, mais urbanizadas, né? Que é assistência técnica e acesso a crédito para as populações urbanas, empreendedoras, pequenas e microempreendedores e empreendedoras das grandes cidades da Bahia. Então é isso, grato pela oportunidade que a TV Quirimurê está nos dando, não só a mim, mas todos os gestores de economia solidária e empreendimentos. Certamente vocês vão ter aqui, durante esses próximos meses, um programa que vai falar da Bahia. Vocês vão conhecer uma Bahia que vocês não conhecem ainda, que é a Bahia empreendedora, a Bahia popular, a Bahia que pega o licuri e transforma o licuri que deixa de ser uma cultura quase em extinção para ser uma cultura que produz azeite de qualidade extraordinária, chopp, cerveja. Eu mesmo não gosto de beber não, mas tem muita gente que gosta e é de alta qualidade
os produtos feitos com licuri ou com cacau. A Bahia hoje tem chocolates de primeira qualidade, premiados no mundo todo, feitos por pequenos empreendimentos, por empreendimentos solidários, no Guaraná, ovinos caprinos, enfim, uma série de mandioca, uma série de sistemas produtivos que tem como base o pequeno e o médio empreendimento, que associado em cooperativas e associações de caráter solidário tem ajudado o desenvolvimento do nosso estado. E tudo isso vocês vão ver na TV Quirimurê.